Alexandre. E tô aí sempre, espero estar na próxima. Circuspe, uma alegria, Circuspe, cuspe. E tô aí sempre, espero estar na próxima. Bom dia e uma alegria e uma alegria. E é de grande necessidade. e uma alegria. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Alô, beleza? E aí, galera do Circuspe, tô achando muito legal. E aí eu lembro era no momento que também que eu tava, eu gostei muito. Circuspe, é nóis. Alô, Alô, italiano, uma alegria. Brasil. Olá, o Circuspe é pra mim guerra. Se me chamar eu vou, toda vez estarei junto. Eu vou, se me chamar eu guerra, toda vez estarei junto. Guerra nacional. Salve, salve, aqui é o Sapo, na favela do Hélio. Esse ano tamo aí de novo. Sou o Vandóxido, com 2x e 2 Os, e 2 Os, com 2x, um grande abraço. Então, pra mim, vida longa, com 2x e 2 Os. Salve, galera! Cuspe continue pela quinta, sexta e muitas outras edições. Esse é um evento importantíssimo. Isso é muito importante. É importantíssimo, muito importante. E vamos junto. O coletivo Circuspe, enquanto multiplicador de conhecimento aliado à arte, resgata a memória e homenageia a Palhaço Chamego, a primeira mulher negra e palhaço. Nossa homenagem a esta figura que marcou a história do circo brasileiro. Obrigado, Dona Maria Elisa Alves dos Reis, por sua história e por muitas outras. Devoremos Chamego. Vencedora do Grammy Latino, Tulipa Ruiz é cantautora e ilustradora. Como artista gráfica, desenha a capa de seus discos, livros infantis e publicações, como a edição brasileira do jornal Le Monde Diplomatique. É uma das sócias da Brocal, agência cultural que engloba uma editora, gravadora, produtora de shows, também uma marca de vestuários e acessórios, que tem como inspiração a música. Tulipa Ruiz fará um show exclusivo e imperdível na plataforma da Circuspe. Não percam! Informações na descrição ou na bio. Olá, gente, uma boa noite para todos, para todas e para todes. Estamos aqui hoje na sexta-feira, dia 29 de outubro, o último dia do 5º encontro de Circo, Arte e Educação. E temos uma mesa muito especial hoje e programação depois da mesa também. Então eu vou abrir aqui falando alguma coisa sobre o Circuspe, o 5º encontro de Circo, Arte e Educação para uma Pedagogia do Palhaço. Apresenta propostas culturais circenses que se relacionam com a ação formativa e pedagógica voltadas a profissionais da educação, e também temos as propostas do lado B, como uma mostra paralela de artes integradas. Esse festival é parte do Programa de Fomento e Difusão Cultural do Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, 1417 de 2020, edital PROAC Expresso, do Governo Federal Brasil. É isso aí. Então eu vou abrir essa mesa maravilhosa com 2 convidados ilustres, mas antes eu vou falar aqui o manifesto da Pedagogia do Palhaço, que é também o manifesto do Coletivo Interdisciplinar de Pesquisas Circenses da USP, vulgo Circuspe. E o nosso manifesto é assim: cuspi or not cuspi? That's not the question.
Falta cultura para cuspir na estrutura. Propomos o riso como deflagrador do pensamento sério e do sério como deflagrador do riso. Riamos, risos trágicos ou jocosos, mas que o primeiro seja para nós mesmos. Haverá ainda tempo para o alegre saber, quando cada verdade contemplar uma gargalhada. E eu, rio acima, rio abaixo, rio adentro, rio afora, eu rio. É isso aí. Iniciamos agora a mesa palhaço, psicanálise e educação. Com dois convidados ilustres, eu vou aqui falar a mini bio deles rapidinho por meu óculos, que para ler aqui, ó. Cláudio Tebas, ele é palhaço, escritor e educador pós-graduado em pedagogia da cooperação e metodologias colaborativas. É fundador do Laboratório de Escuta e Convivência, LEC. Aí, bati aqui. E o nosso segundo convidado é o Christian Ingo Lenz Dunker, mais conhecido como Christian Dunker. Ele é psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. Acho que vou deixar por aqui. Mas ele é analista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Maravilha. Então vamos iniciar essa mesa com a primeira provocação, já chamamos dois, que é assim, né? Eu vou utilizar como base esse livro maravilhoso que os dois escreveram juntos, né? Foi um livro que vai falar sobre escuta, que é muito importante. E aí eles têm uma coisa bem no começo que fala assim, ó. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, e de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço, e de professor e educadora, que tanto que a gente tem. Ei, queridão. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cris. Saudade, meu. Saudade boa demais noite, Tebas. De te pegar. Tamo junto. Puxa aí o fio da educação, Cris, que aí eu vou atrás de você. Olha, dependendo do caso, da situação, de educador, todos nós temos um pouco de dor, né? A dor que forma o palhaço, que, enfim, o ganha-pão do psicanalista, a dor que, nesse momento, assim, nos assedia pelo estado do ataque, né, à educação. Mas eu diria também que a educação é, para nós dois, para o Cláudio, para mim, um ponto de convergência, de encontro. Acho que esse livro não teria acontecido não fosse o trabalho do Tebas junto aos pais, né? É um trabalho que acho pioneiro, muito importante, atual, de trazer os pais para a escola, de pensar a escola como uma comunidade mais ampliada, e nesse trabalho incluir a escuta. Foi ali que a gente se encontrou, foi ali que a gente começou a criar, foi ali que a gente viu que tinha um escutador, né? Uma prática comum entre a palhaçaria e a psicanálise, que é escutar a dor das pessoas, tentar transformar essa dor em outra coisa, né? Um riso largo, um sorriso, às vezes simplesmente um olhar um pouco mais próximo do real, né? E a minha versão do nosso encontro insólito, e que depois de já algum tempo tem me feito, como tenho dito, assim, reformular a minha escuta como psicanalista, e acho me tornar um psicanalista um pouquinho melhor, na medida que sou também um aspirante a palhaço, na medida que estou assim me renovando com essa experiência junto com o Cláudio Tebas, né? Nessa estrada, a gente nunca tive um picadeiro de verdade, é um sonho, mas a gente já tem aí uma estrada de apresentações por cidade afora, vida de itinerância, que eu acho uma coisa muito notável, muito importante para a constituição do circo, né? O circo é uma experiência
nômade, uma experiência viajante, é uma experiência de você ir atravessando o território, de você poder, por exemplo, poder andar pela vida, andar pelo mundo, andar pela cidade. Não sei, queria ouvir, Tebas. Então, educadores somos, educadores estamos. Olha, eu acho que a nossa trajetória tem tudo a ver com educação, porque você, como eu, acredita que a psicanálise não precisa estar circunscrita ao espaço geográfico da clínica, né? Uhum. E a minha formação, ela passa pela rua, assim, eu amo a rua. Quando fala de passar o chapéu pelo pico, já estou passando, assim. Então, nesse sentido, eu acho que eu e você compreendemos de alguma forma, e eu te pergunto, e pergunto para quem está com a gente aqui, compreendemos que tudo nos educa. Tudo nos educa. Você está na rua, o cachorro que passa está te educando. Os encontros para puxar o fio da casa do vizinho para conseguir ligar o seu sonzinho para poder estar na aula. Tudo nos educa. Então, eu acho que a gente educa o que a gente é. Daí a similaridade, talvez, né, desse palhaço incrível que você não sabe, mas da tua presença, do teu interesse, da sua verdade. É isso que comunica, porque a gente olha para você e fala, puta, eu estou vendo uma pessoa aqui de verdade. E acho, no fundo do coração, que o palhaço, assim como o psicanalista e o professor, não ensinam o que ele fala, ele ensina o que ele é. Então, acho que o percurso é um pouco de ser, né? De ser e transmitir o que é. A gente nem sabe o que está transmitindo. Cláudio, então eu queria fazer aqui uma primeira pergunta aqui, e essa pergunta vai para você aqui, ó. São coisas que eu trago do livro aqui, eu vou anotando, né? Então, você fala em algum momento, você fala assim, que o palhaço, ele não interpreta uma personagem. O palhaço, ele é, né? E aí eu pergunto para você, e o professor e a professora, eles podem ser uma personagem ou eles também têm que ser eles mesmos? Vou falar a partir de mim sem zero desejo de ser a verdade. Eu acho que quanto mais o professor se trazer, mais conexão ele terá. Não que ele não possa brincar dos personagens que surgem no dia a dia. Aí o Christian vai trazer um olhar maravilhoso da psicanálise, que ele tem brilhante, de se trazer, trazer tudo que você consegue entender sobre os personagens de você mesmo. Mas acho que se trazer. Acho que muito, levanta a mão aqui quem está com a gente, que já deu aula, da criança que quando vê o professor fora da escola, fala, olha, o professor, parece que viu um ente mágico, né? Por quê? Porque o professor em sala de aula, ele nunca fala que está triste, nunca fala que está com dor, que está com dor de barriga, que brigou com a mulher, que brigou com o marido, que brigou com a companheira, com o companheiro. Então, ele é um cara que traz um saber e que não sente, ele é quase então, acho que o professor, ele cria essa aura mítica por se distanciar, de pedir socorro quando precisa, de trazer a sua verdade. Agora, dos personagens todos que a gente é sem saber, Christian Dunker saberá falar como ninguém. Não, vou te encher a paciência. Hoje vamos dar uma de, como é que é? Branco e Augusto? Boa, já gostei. Branco e Augusto. Ô, Tebas, então, peraí, você está dizendo que eu mesmo, Gemo myself, entro na sala de aula e daí levo a escola com partido, as minhas ideias, as minhas doutrinações, seu malvado, os meus fantasmas recalcados, e daí eu vou e jogo em cima dos alunos, tudo aquilo que assim eu penso. Primeira bordoada. Segunda bordoada. Eu vou falar, bom, a pessoa que não está representando, em geral, a gente associa com a família, né? Pai, mãe, tio, sobrinho, ali é que a gente é, né? Eu vou dizer, poxa, mas então você está dizendo assim que quando professor a gente tem que ser assim, o tio Cris, o tio Tebas, professora, titia, quer dizer, é a família que a gente vai levar para dentro da sala de aula. Aqui está o horrível palhaço provocador enchendo o saco de Cláudio Tebas. Estou amando, só meu chapéu branco. Estou amando.
Pessoal, é o seguinte, ó, eu queria dizer uma coisa para vocês, que assim, dentro das nossas pesquisas, né, que eu sou da pedagogia e os nossos amigos que desenvolvem a pedagogia do palhaço, eles partem de uma outra realidade, né? Nossa realidade é do processo do fracasso escolar, também falado pela professora Pato, né, Helena de Souza Pato, de que, inclusive, o próprio professor Dunker, aqui na página 42 desse livro aqui, ele vai falar assim que as pessoas mandam cartas para o passado. Em algum momento ela manda carta para antigos amores, futuros amores, chefes odiosos e professores sádicos. Porque todo mundo tem também uma experiência no meio de, vamos supor, 100% de professores, 10% a gente tem uma lembrança de alguns professores que foram muito bons e 90% de professores que nos fracassaram, né? E aí entra esses sádicos. E aí eu tenho uma pergunta aqui, professor. Você acha que todas as pessoas guardam traumas de antigos professores? Trauma é uma noção que virou também carne de vaca, arroz de festa. Esse trauma tem um sentido assim meio amplo. Mas, às vezes, até a gente brinca com isso um pouco, a escola é parte de um processo colonizador. Os bárbaros, né? Quer dizer, a criança próxima da natureza, pelo menos um certo discurso, né, ideológico, e a escola como um processo, vamos dizer assim, de falha minha língua, entenda-se como mais um igual diante da lei. Isso, como todo processo civilizatório ou colonizador, vai implicar uma certa torção, né? Vai implicar uma certa mudança de rota, né? Quando que isso exatamente se torna traumático, né? Quando, por exemplo, eu vou me indispor com a escola, eu vou perder aquilo que eu já tinha antes, que é esse desejo de saber, a curiosidade, a capacidade de espanto que a criança tem, e que eu acho que a pedagogia do palhaço ela quer recuperar, ela quer manter, cuidar disso para que isso não se apague, né, no processo. Eu diria que esse ponto do traumático é também o ponto em que a gente desiste de se curar, né? E no sentido mais antigo de cura, no sentido filosófico, né? Que é assim, o outro pisou no meu pé, mas a importância do meu laço, a importância da minha experiência junto com ele, faz com que esse pisão seja restaurado pelo processo da nossa viagem, seja reinventado, seja assimilado, seja simbolizado. Quando é que a gente tem um trauma? Quando é que isso se paralisa? Quando morre, ou a gente amassa, isso que o Freud chamava o desejo de se curar, o desejo de melhorar, o desejo de saber, no fundo. Esse desejo que é tão precioso e que facilmente a gente vai enfrentar um professor que ele vai querer atacar isso, né? Que ele vai querer dizer assim, olha, suspenda e troque o seu desejo de saber pelo seu desejo de obedecer. E a hora que você fizer isso, bom, você começa a olhar para a escola de um outro jeito e a resistir, que seria assim, a atitude mais esperada, diria Maria Helena Pato, foi minha professora, diante de um contexto como esse, né? Daí você pergunta, por que ele está resistindo? Ele está resistindo porque você está aplicando uma força de destruição sobre o desejo de saber, sobre a curiosidade, sobre o espanto, sobre a palhaçaria. Nossa, para mim faz tanto sentido, porque para mim, e comigo todo mundo aqui, né, os parceiros palhação e palhaçonas, para mim o palhaço ele tem que ter a habilidade de saber não saber. Porque saber não saber te conecta o tempo inteiro com o estado de descobrir. Eu sempre gosto dessa metáfora de falar, o pneu não liga para você e fala assim, olha, eu vou furar amanhã 2 da tarde. Ele fura, né?
Então, a gente tem que saber lidar com esses imprevistos. Então, o palhaço ele tem que estar nesse estado de habilidade. Quando o Cristo fala desse professor que chega tolindo os seus desejos e o seu potencial curioso, o seu potencial de curiosidade, ele está se distanciando também desse potencial de cura que o Christian trouxe agora há pouco. Porque curiosidade e cura derivam da mesma palavra. Então, acho que o professor, se a gente considerar, voltando lá atrás, na pergunta anterior, aquele professor que o Christian fala que chega, e seja como eu e faça como... Esse professor está ensinando alguma coisa, ainda que ele esteja ensinando a resistir. Então, a questão não é o que o professor faz, é o que eu faço com o que o professor faz. Então, acho que um bom espaço de descobrir é aquele espaço em que eu me permito entrar em contato comigo para perceber como a realidade me afeta. Sim. O livro de vocês dois, que é um livro muito bacana, eu tô curtindo muito ele, tô anotando muito, né? E ele vai falar sobre a escuta. Tanto a escuta do palhaço, a escuta do psicanalista, elas muitas vezes elas dialogam, né? Tem os 4 Hs lá do hospital, do hospitaleiro. Aí eu queria que vocês me respondessem para esse público que está aí. Como seria a escuta do professor e da professora, né? E do educador e da educadora? Como deveria ser essa escuta a partir do ponto de vista de vocês, de cada um de vocês? Olha, acho que a gente parte de uma construção de um conceito comum de escuta, que é mais ou menos assim. Essa é uma habilidade que todos nós, em alguma medida, temos. O que o psicólogo faz, o psicanalista faz, é assim, aprimorar, tornar essa habilidade mais metódica, ter uma certa consciência do uso disso, mas não é algo diferente em substância, né? Não é outra coisa. Você vai a um analista, você vai a um psicólogo, ele vai fazer a mesma coisa que aquele outro que tem, às vezes, uma escuta intuitiva, aquele professor que sabe escutar. Ele vai fazer algo assim muito próximo ou análogo, né? E o que implicaria esse trabalho, né? Que a gente seja capaz de tornar a nossa casa a casa do outro, ser hospitaleiro, né? E no caso da escuta do educador, abrir-se na sua ignorância para o saber que está suposto nesse outro. Supor que o outro tem um saber. Essa é a mensagem, eu acho que maior do Paulo Freire. Esse conceito que o Lacan também mais ou menos tematizou com a ideia de um sujeito suposto saber, né? Ele é suposto. E você pode supô-lo no outro, você pode supô-lo em si, você pode supô-lo na universidade, você pode supô-lo no palhaço e que ele circule. Isso é muito importante. Então, aquele professor que se identifica demais com a posição do saber, ele é um ganancioso, ele não é um cara que quer distribuir o saber, ele quer ficar com tudo, ele é um usurário, ele quer mais saber e imagina que isso vai deixar o outro com menos saber. O segundo movimento seria o do hospital, ou seja, introduzir na relação de educação isso que você já na tua abertura pôs, né, Marco? O sofrimento, a dor, a angústia. Aprender não é um caminho dourado, assim, triunfal. É um caminho que envolve obstáculos, né? E obstáculos que levam a gente a enfrentar limites que a gente chama aí do hospício, né? Hospício próprio de cada um. Então, um bom educador é aquele que sabe também onde é que está a sua loucura, né? Onde é que está a sua crença em si mesmo, onde é que está o seu excesso de egolatria, né? E o bom educador é também um bom hospedeiro, aquele que se entende transmitindo uma mensagem que recebeu e que vai passar adiante, né? É uma síntese aí do que a gente coloca no livro e que a gente espera que forme, ajude a formar, né, professores e escutadores.
Acho que eu vi aparecer as perguntas incríveis aqui para você, Cris. Gostaria de escutar as suas respostas para elas, mas a primeira hospitalidade que o professor pode criar em sala de aula, se é que isso existe, é consigo mesmo, assim. É a hospitalidade das suas fragilidades, dos seus estados, a hospitalidade das dificuldades. Eu tenho feito muitos encontros com professores, muitos. Fiz um ontem com uma escola do Rio. E é muito comum professores falarem que, por exemplo, assim, se eu estou com dor de cabeça, eu não revelo isso. Né? Então, eu acho que, considerando esse fluxo que a gente tem falado, que a gente aprende o que o outro é, um professor que se vulnerabiliza, que traz a sua verdade, que abre espaço para troca, ele está ensinando a se vulnerabilizar, abre espaço para troca. O Christian sempre fala lindamente que é muito comum pais falar: nossa, meus filhos não se abrem comigo. Você se abre com eles? Né? Então, um bom espaço de hospitalidade começa pela vulnerabilidade. Que bacana. Eu queria agora fazer... vou abrir para as perguntas já. Eu queria antes fazer um comentário aqui com relação ao nosso trabalho do Circusp, né? Nós desenvolvemos, né, através da pedagogia do palhaço, técnicas de palhaço para professores e professoras utilizarem em sala de aula, aquela coisa da carta na manga. Tem uma coisa que a gente trabalha que é a questão da autoridade, a autoridade que a Hannah Arendt coloca, que é a autoridade moral, através da admiração artística, mas não do conhecimento, porque é dono do conhecimento, né, que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária. Não, ao contrário disso. E aí eu pergunto para vocês, porque a gente tem visto o palhaço nos hospitais já, de umas boas décadas para cá. Nós temos visto os palhaços em áreas de conflito, né, em guerras e questões ambientais também, naturais, desastres naturais. E nós temos visto, ultimamente, palhaços evangelizadores também. E nós tivemos uma grande dificuldade para chegar com essa pesquisa dentro da USP, porque mesmo na Faculdade de Educação da USP, tivemos muitos obstáculos de professores falando que não tinha riso em sala de aula, que o professor não podia mostrar dente para aluno. E aí mostra exatamente essa questão conservadora da educação, que é uma herdeira da igreja, que, por sua vez, é uma herdeira dos exércitos, que é o formato dessa disciplina militar, né? Então eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Vou compartilhar uma experiência que ontem foi lançada de um amigo. Convido todos que estiverem aqui. Cris, não sei se você conhece, mas convido você a ver, porque é brilhante, de um palhaço chamado Varley Xavier. O instituto se chama Palhaço Aprende. Foi lançado o instituto ontem. Instituto Palhaço Aprende. É que eu não quero sair da câmera, mas eu estou com a camiseta ali que ganhei deles. Ele tem um TED lindo, e o Instituto, o que é? O palhaço em sala de aula para ajudar as crianças e professores a relativizarem o erro. Assim como tem o palhaço no hospital, o palhaço no campo de batalha, o palhaço na aula. Então, acho que são experiências que estão acontecendo, que estão ajudando a criar um pouco mais de porosidade nessa sala de aula tão militarizada, como você trouxe, Marco. Eu só acrescentaria, Tebas, assim, o estado contemporâneo dessa discussão, que é mais ou menos assim: esses professores, né, eu gostei muito da expressão assim, que o professor não mostra os dentes, né? Eles talvez estejam falando a partir de uma época em que o poder não ri. O poder é silencioso, o poder está associado com autoridade, o poder precisa se concentrar, né, no ensino da obediência e da disciplina. Né? Mas o nosso momento, ele infelizmente ou felizmente, ele tem mudado em relação a isso. Né? A gente tem visto, né, hoje um poder que ri. Hoje temos um presidente que ri da Covid, que ri das pessoas morrendo, que ri da miséria humana. Né? Assim, o poder perdeu a vergonha. Né? Ele se autoriza agora a satirizar,
a usar o riso no sentido da humilhação do outro. Mas ele não aceita que se ria dele, né? Exatamente. Quer dizer, é o riso do lado do poder. É um pouco estranho, porque a gente estuda um pouco a história do palhaço, o palhaço sempre esteve do outro lado. Né? Fazendo rir ao poder é fazer o poder sair um pouco do seu lugar, se descentrar um pouco, o bufão falando com o rei, o babolete, né, o Tebas? Que instabiliza, né, as relações. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa assim, de reintroduzir a palhaçaria com uma espécie assim, de inteligência do humor. Né? Com humor que... Onde é que está a potência crítica do humor? Onde está o riso que realmente transforma, não o riso que humilha. Né? Não o riso que se apropria dos códigos não esse riso que se apropria dos códigos para potencializar a sua dominação sobre o outro, né? Para mim me dá muita aflição. Embora Hitler fosse risível, né? Mussolini fosse risível, eles não eram exatamente as pessoas que riam. Essa usurpação dos nossos códigos me dá uma profunda raiva, assim, de ver o cara da van lá posando de bufão, com aquela roupa ridícula dele, porque além das cores do Brasil, aquelas eram as cores de bobo da corte. A amarela era a cara que pintavam os condenados. Então, acho bastante temerária essa usurpação desse poder que a gente tem e que, se a gente deixar, ele pode se voltar contra nós mesmos. Então, o riso que o professor Dunker propõe é o riso, a eutrapelia aristotélica. Um riso sagaz, o riso na hora certa, um riso que denota inteligência, né? Que os Como chama, Marco? Como é que chama? Eutrapelia. Eutrapelia, caraca. Uhum. Esse é um riso muito importante, né? Os ingleses, uma época, pegaram ele e chamaram ele de wit, que falava que era próprio do humor inglês, mas não é nada disso, não é. O humor deles não é eutrapelia. Então, eu queria colocar aqui, pedir para o Dudes colocar uma pergunta. Eu tenho 2 perguntas aqui da Miriam. A Miriam fez uma pergunta bem interessante para o professor Dunker. Aqui, ó, professor Christian, eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre bondeiros, eu não sei o que é. Também não. Para mim é igual limite. Que possa existir 3 tipos de terapia: a psicanalítica, a do palhaço e a do riso. Uhum. São fronteiras, mas eu diria assim que são também litorais. Um analista que sabe fazer rir, que sabe rir de si, que sabe fazer às vezes de palhaço, eu acho que é um analista bem formado, né? Aquele que justamente não acredita demais em si, né? Agora, tem algumas diferenças, sim. A escuta analítica, ela compreende um diagnóstico, né? Compreende um entendimento do patológico. A escuta do palhaço também compreende o patológico, mas é um patológico que está ligado à noção de patos, né? Quer dizer, uma experiência atmosférica, socialmente compartilhada, que não segue uma racionalidade diagnóstica específica, né? Então, a gente tem um enfrentamento na escuta psicanalítica de sintomas, né? A gente trabalha para que o sujeito prescinda de sintomas, né? Na escuta do palhaço e na escuta do riso, acho que o foco não é tanto nos sintomas, mas no sofrimento, que é uma experiência universal, uma experiência que toca todos nós, é uma experiência que tem uma dimensão política, que não é prerrogativa dos psicanalistas abordarem nem tratarem, mas eles fazem isso também, eles mitigam o sofrimento, e para fazer isso bem, acho que as técnicas,
ou a mestria na palavra, a inteligência no witz, na piada, na linguagem, é essencial, né? Por isso eu digo, é uma formação que não tem uma exata descontinuidade, tem limites, processos formativos diferentes, mas mais ou menos assim, no fundo descendemos todos nós dos xamãs, né? Temos uma mesma origem lá, se a gente for procurar os povos da floresta, Tebas, estávamos lá, né? Dados e xamãs tentando fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho uma brincadeira com isso, que é muito comum, mas é bem comum mesmo, em curso de palhaço, chegar alguém que fala assim, eu parei de fazer a minha terapia e resolvi fazer o palhaço aqui, né? Porque são coisas distintas, né? E aí eu brinco de falar, e quero ouvir o Cris sobre a piada, eu brinco de falar assim, putz, pode ser que não dê certo, porque na terapia a ideia é que você fique bom, e aqui eu quero que você fique louco de vez. E eu diria sobre a questão do riso do Cícero. O Cícero vai dizer que o riso é o tempero do discurso, e todas as pessoas, em um momento ou outro, utilizam o discurso. E o riso como tempero é que nem a comida. Se você tempera demais, fica ruim, estraga a comida. Então, se não temperar bem com o riso, fica chato. Aquela pessoa que quando bebe um golinho, começa a querer fazer a piadinha o tempo todo, e aí tem uma hora que ninguém aguenta mais, sai de perto. Então, o riso tem que ser dosado. Exatamente. Aliás, Cícero, o inventor da palavra libido, né? A psicanálise, a libido, o primeiro cara a usar foi o Cícero, né? A libido. Que maravilha. Libido e humor, libido e riso andam juntos. Olha, o professor falou que você foi poético, né? Que lindo, professor, muito manual. Mas tem a segunda pergunta dela aqui, uma curiosidade sobre como a USP, enquanto comunidade acadêmica, está sã ou precisando de terapia. Acho que ela vai falar do CRUSP, né? O CRUSP, esses últimos meses de pandemia, tivemos lá 4 suicídios, né? Às vezes as pessoas não ficam sabendo, mas a gente que mora lá, né? A Miriam também morou pelo menos, sabe disso, né? Não, essa situação é muito, muito delicada. A gente sabe que tem uma subestimação do número, não é só no CRUSP, mas o nível de sofrimento na universidade, na pós-graduação, ele tem aumentado muito, as taxas de suicídio realmente estão subindo, e isso me parece ser a confluência de um conjunto de coisas, né? Desde a assim, excessiva e precoce profissionalização de professores, de alunos, da relação professor e aluno, né? Quer dizer, uma relação cada vez mais produtivista, cada vez mais tarefeira, cada vez mais impessoal, num contexto, vamos dizer assim, neoliberal de pressão pela entrada no mercado de trabalho e de exploração do próprio sofrimento, né? Eu acho que no caso da USP a gente tem ainda outros elementos, né, ligados, por exemplo, ao aumento da diversidade sem mediação, né? Então, a gente tem novos percursos formativos fazendo parte da nossa comunidade, mas sem nenhuma preocupação com a presença estudantil, com a manutenção do restaurante, da circulação das creches, né? Quer dizer, tem uma desativação dos sistemas de suporte, isso é muito ruim. Em uma outra instância com a qual eu venho me preocupando já há mais tempo é de que o ensino público das universidades ele foi assumindo a forma de um grande condomínio, entre muros, vigilância, síndicos, professores que são síndicos, chefes de departamento são síndicos, orientadores têm uma relação síndica com o que estão fazendo. Ou seja, há uma debilitação muito forte disso que, bom, tanto a psicanálise quanto a palhaçaria vão colocar no centro do seu fazer, que é o seu desejo, é a ética do desejo.
Isso facilmente está sendo substituído por outros modos de engajamento, né? Modos reprodutivistas, produtivistas, modos que não fazem comunidade, fazem indivíduos isolados, sofrendo de forma culpada e envergonhada, né? Num déficit com relação a ideais vazios, mas que me parece assim, a universidade é o lugar onde primeiro os problemas acontecem e, portanto, devia ser o lugar em que primeiro as respostas são pensadas, em termos de saúde, de segurança, em termos desse processo de incremento de sofrimento. Tá desde a pré-escola até a pós-graduação. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Moretti. Como vocês observam a escuta entre as pessoas da sociedade atual? Estamos sabendo nos ouvir? Tem havido espaço de escuta ou as pessoas têm tido interesse na escuta do outro? Vou puxar um fiozinho aqui, passar para o Cris. A gente, quando eu digo a gente, acredito que nós aqui, artistas, educadores, pessoas que trabalham com ciência e arte, pensamento, estamos acuados, né? Estamos sob ataque, o Christian falou isso no começo, né? Então, é claro que quando você está na trincheira, você não quer ouvir a voz da bomba, né? Você quer ouvir a voz da bomba para saber para onde que ela está indo para passar longe. Então, acho que, de alguma forma, recrudesceu a nossa diferença. Para mim, não é uma questão de pluralidade política, é entre vida e morte. Entre a vida e a morte, a gente tem que conseguir escutar o que a gente precisa para continuar vivo. Do ponto de vista de qualidade de escuta, eu acho que é um convite para a gente escutar o que é que tem por trás, essas manifestações de ultradireita, de pessoas que às vezes até nos surpreendem, o que tem por trás, qual é o pedido, né? Por que as pessoas se aderem tão fortemente às igrejas evangélicas de ultradireita? Que necessidades são essas que o povo tem lá? Porque, vamos falar a verdade, lá ele tem esperança, porque a esperança é vendida como um pacote fácil, um carnê. Lá ela tem sensação de pertencimento, né? Então, acho que se a gente, em vez de ficar na escuta individual, escutar qual que é a escuta social que leva esses grupos a se juntarem, talvez a gente consiga perceber que precisa de outro P na periferia, não do pastor, mas do palhaço. Levar o circo para lá, levar outras discussões, porque levar essas pessoas para dentro desse picadeiro pode lhes dar a mesma sensação de pertencimento que elas têm na igreja. Só ficar atacando não vai resolver, elas vão se recrudescer. É preciso oferecer outros vieses, outros caminhos, para que elas se sintam acolhidas em sua existência. Então, acho que a arte pode oferecer isso, se a gente souber infiltrar. E o humor passa, aonde bomba não passa, o humor infiltra. Né? O professor Dunker pode falar a respeito aí? Tem alguma coisa a contribuir? Sim, acho que a gente tem uma educação e temos discutido com muitas escolas sobre isso, né? Que ela é pensada de ponta a ponta para a disputa pela fala, né? Então, como é que você pontua uma boa participação de alunos em sala de aula? Porque ele fala, né? Porque ele levanta a mão, né? Esse é o bom, é o aluno que a gente vai ensinando ele a ser um apossador de palavra. O outro que está lá, escutando, prestando atenção, meditando, viajando no que você falou, você coloca ele na categoria dos suspeitos. Ele, não sei, pode ser que ele esteja dormindo em Alfa Centauro, tramando alguma revolta. Não falou, é ruim. Só que aquele cara que está falando, muitas vezes, ele está simplesmente respondendo perguntas retóricas, o envolvimento dele não é real, o que está em seguida levantando a mão não está ouvindo aquele que está falando, o professor não está escutando o que aquele aluno está dizendo, porque ele está pensando no próximo tópico do currículo que ele precisa fechar
senão o coordenador vai bicar ele porque ele não fechou a aula. Então, no fundo, é uma situação paradoxal, em que muita gente disputa a palavra e, enquanto está fazendo isso, está desescutando quem está em volta, né? Daí você pergunta para os professores, para os coordenadores, você diz para eles, olha, a situação de desescuta ela é uma situação patológica, ela é indutora disso que vocês estão reclamando, ela é indutora de assédio, bullying, desatenção, desvalorização, desescolarização, desrespeito, indisciplina, quer dizer, habilidades socioemocionais não tem, porque não sabe escutar, não aprendeu a escutar. Aí você pergunta para os especialistas como a gente aprende a escutar. Como a escola ensina isso? Habilidade básica. Vai querer dirigir lá na empresa, você conseguiu um trabalho, viva, foi abençoado. Daí você vai e tem uma promoção, o que você vai fazer? Você vai ter 3 pessoas em quem você vai assim mandar. Como é que você vai escutar essas pessoas? Você não sabe. Ninguém te ensinou a escutar pessoas. A escola nunca ensinou a gente a escutar, acho, Cris, porque para a escola, preparar para a vida significa preparar para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, pessoas que se escutam não são interessantes. Ninguém quer que traga sentimentos. Se você chora, você é fraco. Se você ri, você é bobo. Se você brinca, você não leva a sério. Então, a escola não trabalha a escuta, porque a pessoa vai se escutar e no mercado de trabalho não vai ser... Isso não é bem-vindo. Só que parece que está alguma coisa acontecendo. Parece que quando o cara chega no mercado de trabalho e ele não consegue ter essas habilidades que palhaços têm e psicanalistas têm, ele começa a ter problemas para conseguir ir para frente. Então, pode dizer que, finalmente, as escolas comecem a dar uma atenção para isso. O Milton está fazendo um comentário interessante, que o Rubens Alves falava que tínhamos que ter um curso de escutatória, né? E que é complicado esse curso. Quando você começa a fazer assim, quais são os elementos básicos e tal, você não encontra muita coisa. Por exemplo, de escrita, tem tantos esforços de métodos e técnicas, mas a gente vai buscar assim, na experiência, né? Por exemplo, essa técnica que o Tebas aí trouxe da experiência de perguntar pelo menos 3 vezes, 3 perguntas antes de passar a palavra, né? A gente poderia falar também em técnicas em torno do silêncio, né? Os professores de música, os professores de arte, né? Dizer como é que a gente se cria silêncios coletivos, muito difícil. Alguns vão falar, na dança você tem um pouco disso, né? Na arte de se escutar, bom, então se escutar e criar tem alguma relação, mas em geral a pista é assim, a gente aprende a escutar sendo escutado. Então são aqueles momentos que você diz assim, não precisa de muitos, mas se você examinar na sua vida aqueles momentos em que isso aconteceu, quase tudo vai estar ali. Uhum. Eu vou aproveitar a pergunta da Renata Volpato aqui para poder dar uma ajudada nela. Porque assim, ó, na questão da pedagogia do palhaço, que é uma questão de professores, educadores e palhaços, né? Porque aí já mistura não só a escuta do palhaço, mas a escuta das professoras também. Na pedagogia do palhaço, nós utilizamos 4 técnicas de palhaço para professoras. Elas são, a primeira é o riso. Mas há de se aprender o riso, porque o riso também ele é complexo e ele é ambivalente. Ele tem um lado negativo e positivo. Então, nós trabalhamos com a ideia do riso como deflagrador do pensamento sério, né? Como diz o professor Jorge La Roça, que vai trazer essa provocação. Segundo lugar, o corpo jogador, que é o corpo jogador, entra também a escuta, entra toda essa questão de sentir. E aí eu queria trabalhar com a terceira, que é a transgressão, e a quarta, a inversão. E aí eu queria trazer para vocês essa questão da transgressão, porque em algum momento no livro, vocês dizem assim, que ninguém se forma psicanalista e palhaço seguindo regras piamente. E aí os professores e professoras, eles seguem regras piamente, principalmente porque eles são funcionários do Estado e dependendo do governo, dependendo do partido,
essa escola está jogando contra não só a população, mas contra o próprio corpo docente, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como os professores poderiam não só ouvir, mas transgredir para poder levar essas crianças, emancipar as almas delas, para além do que a escola está propondo, né? Porque o que a escola propõe é os parâmetros curriculares nacionais que vai levar exatamente onde o Tebas falou, ao mercado de trabalho, a ser só um consumidor, aumentar o desejo para poder querer ganhar dinheiro para consumir, para o gozo lacaniano aí, vamos. Marco, só dá uma palha para a gente sobre a inversão. Os outros três a gente ficou. Então, a inversão é uma técnica. Inversão? A inversão, ela é um tipo de transgressão, mas ela é também um jogo de começar as coisas pelo avesso. Por exemplo, o professor, quando eu vou dar aula, eu coloco minha cadeira em cima da mesa, fico em cima da mesa, ou eu vou para trás da sala, vou lá para o fundo, vou dar aula pelo fundo, né? Então, essas inversões das situações, começar o livro de trás para frente, esses são vários formatos de inversões. Que o palhaço expectativa, por exemplo, inverter expectativas. Também, inverter expectativa. Por aí vai. Vou fazer uma provocação para o Cris, quero ouvir muito o Cris. A primeira transgressão que me ocorre é a transgressão de achar, de supor que é você que leva o conhecimento. Então, conceber que a gente aprende no encontro, para mim, é transgressor. Que aquele aluno do seu pequenininho ali, ele é um sujeito capaz de oferecer e pensar e contribuir. Então, acho que a primeira transgressão é compreender que a gente aprende com o encontro. Eu concordo, Tebas, mas pensaria também que o encontro, para ele poder ser transgressivo, isso você me ensinou muito bem com as dialéticas entre palhaços, né? Ele precisa construir um limite para ultrapassá-lo, né? A transgressão não é a agressão, né? A transgressão não é a anomia, não é a falta e suspensão de todos os pactos e todas as regras. Para você poder transgredir, né, você precisa, por exemplo, criar uma situação, né, uma situação de tensão, uma situação definida, uma situação em que, esse está aqui, o outro está lá, então a gente pode inverter. E isso está posto, então eu posso colocar o seu contrário, eu posso atravessar, né, e ir para o outro lado. Acho que a gente tem uma dificuldade pensando, né, assim, mais amplamente sobre a sala de aula, na construção de limites simbólicos, né, de espaços com bordas simbólicas, porque, em geral, esses espaços eles já estão muito colonizados por regras muito impessoais, muito repetitivas, muito fragmentárias, inclusive do ponto de vista da experiência, de tal maneira que a gente não consegue fazer jogo, né? Criar um jogo que seria assim, um como ser, né? A partir do limite, a partir da regra, a partir do isso aqui não, né? Criar um como ser que seja metafórico, que seja ficcional, que seja inclusive transgressivo, né? Não consigo me esquecer da piada, né? Tantas vezes contada pelo Zizek, sobre o cara que estava lá na Europa comunista, e daí ele é preso, e daí ele vai ser levado para a Sibéria, e daí ele combina assim com os amigos. Olha, eu vou para a Sibéria e lá tem censura. Então, tudo que eu escrever para vocês em tinta azul é verdade. E tudo que eu escrever em tinta vermelha é mentira. Então, o nosso código e tal, vermelho, mentira, azul, verdade. Daí o cara vai para a Sibéria, passa um tempo, vem a carta do cara em azul. Puta, verdade. Né? E a verdade diz o seguinte: aqui as piscinas são ótimas, o cinema passa um filme diferente a cada dia, o clima é agradável, os soldados e policiais são tão gentis. A única coisa que a gente não encontra aqui é tinta vermelha.
Se você não tiver tinta para transgredir, Acho ótimo. é ferrado, você está obrigado a falar a verdade sempre, né? Maravilhoso. Professores, nós vamos agora seguir para as considerações finais. Está muito gostosa a conversa, né? E eu queria só fazer um pitaco aqui na fala do professor Christian, o manifesto do Circusp fala isso, que cuspir or not cuspir, it's not the question. Essa não é a questão, porque falta cultura para cuspir a estrutura. Então, mesmo para transgredir, tem que saber fazer, né? Não pode chegar e chutar o barraco, chutar o pau da barraca, que não vai resolver. Tem que estudar bem onde vai transgredir para surtir efeitos salutares, curativos, para formar... porque a proposta da educação é formar cidadãos conscientes, né? Não é outra coisa, né? Então, o cidadão estando consciente, sabendo a consciência de classe, que nós não tivemos até hoje, na consciência de classe, consciência planetária, é isso que a gente quer. Nós, educadores que estão assistindo aqui, né? E os palhaços também estão aqui, os psicólogos, psicanalistas também estão assistindo a gente e vão continuar assistindo. Eu quero fazer um pedido para os professores que coloquem também essa aula de hoje nos canais de vocês, né? Porque a gente vai colocar espero que vocês deixem, né? Colocar nesse canal que vai ficar, para ficar para as pessoas. Então eu peço aqui primeiramente para o Tebas fazer as considerações finais, depois passamos para o professor Dunker. Caraca, primeiro muito bom estar aqui, estou vendo o nome de pessoas que amo aparecendo, obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que aqui a gente criou um pouco isso que foi trazido, a gente foi bastante transgressor num Brasil desse, a gente criar esse espaço que a gente possa resistir, como você trouxe agora, Marcos, que a transgressão traga cada vez mais consciência, e para quem não tem a consciência, que transgrida do mesmo jeito, que você vai aprender caindo. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por estar com vocês e por permitir que, ainda distante, eu possa me aproximar do Christian, que eu estou com saudade. Professor Christian. Olha, eu só queria cumprimentar o Circusp, quinta versão, em tempos tão difíceis, conseguir manter essa sequência. Eu acho uma coisa heróica, acho que tem tudo a ver com o espírito do palhaço, né? De ser um coletivo meio amórfico, meio baseado no encontro. Isso é um respiro. A arte e a palhaçaria nesse sentido é um acostamento para a vida, é um diafragma, né, para os nossos processos de reprodução, de produção, de ensino-aprendizagem. É um espaço de indeterminação. Nas nossas pesquisas, lá no LatesFIP, a gente tem tentado mapear isso, né? O poder transformativo, o poder raro, né? Das experiências produtivas de indeterminação. Né? A gente está muito acostumado assim, como faz para mexer, para operar, para produzir, né? Às vezes é um passo atrás, como faz aí o Circusp, né? É indeterminar, não determinar. Maravilha. Eu agradeço muito os dois em nome do coletivo Circusp. Eu vou fazer um jabá aqui agora, que é esse livro aqui, ó. Coloca a câmera para mim. O Palhaço Psicanalista é um livro que os dois escreveram juntos. Ele vai falar aqui, está escrito mais para cá de eu tirar o dedo, como escutar os outros pode transformar vidas. É um livro muito bacana. E já vou dizer aqui para os dois que eu estou escrevendo um livro que chama O Palhaço e o Pedagogo. Nossa. Né? E aí eu já peço aqui pro professor Dunker aqui ao vivo, que aí ele vai falar, eu não sei se ele... Não, já tenho. Como fala o Lúcio, que é meu parceiro, eu falo, não, já tenho. Eu peço ao professor Dunker que possa escrever o prefácio e peço ao palhaço Tebas que possa escrever o pós-fácio. Que isso. Está prometido. Está prometido. Muito bom. Legal. Obrigado pelo convite. Então, eu queria dizer para as pessoas que estão aí, continuem com a gente. Nós vamos ter agora o Varieté Circaus, que como nós vamos ter depois, vamos ter um show da Tulipa Ruiz, que está com a gente também. Vamos no Circaus homenagear o Jorge Maltner, que nós temos, não é só a Palhaço Chamego que está sendo homenageado pelo Circusp, mas também o professor Paulo Freire por seus 100 anos. Nós não íamos esquecer, nós temos um homenageado pelo lado artístico e outro homenageado pelo lado
educativo. E não podia ser outro, professor Paulo Freire. Então, nós encerramos essa mesa aqui agradecendo demais as pessoas que estão assistindo, agradecer ao palhaço Cláudio Tebas, um palhaço, um educador, e ao professor Dunker. E os dois são educadores também, porque os dois são pais. E foi na escola dos filhos que os dois se encontraram ali. Eu li isso no livro, quem lê vai ver. É muito interessante para conhecer um pouco de cada um aí, dessa parte mais humana, né, do psicanalista, youtuber, e o palhaço... YouTuber. Maravilha. Gente, muito obrigado. E fechamos essa mesa e continue com a gente. Quem tiver aí, continue no canal para assistir aí agora o Circaus e depois o show da Tulipa Ruiz. Um beijo para todos, para todas e para todes. Obrigado. Tchau, beijo. Gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigado. Traz uma coisa meio interestelar com esse negócio dos 5 elementos. É aí que tá. Pra mim, quando eu tô ali, eu quero ficar assistindo. Quero saber onde vai ter a próxima live, a próxima oficina. Não quero perder nada. Eu tô aí, né, bicho? Fazendo malabares com tudo aí, pô. Jogando coisa pro alto aí. Vai que vê que bate, vai que vê que foi. Abraço pro Lúcio. Tentei entrar, mas a minha internet está falhando muito. Gostaria muito de fazer as oficinas. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. No começo das oficinas do Circusp, eu não sabia nem jogar uma bolinha pro alto. Aí fui participando, entendendo, quando de repente... Ai, meu Deus, eu consegui! Agora eu sou malabarista! Não, o Circusp é top pra caramba. Eu mandei o dado certo. Todas as vezes eu mando o dado certo. Aí tem um editor dele que na hora de colocar, ele põe errado, aí eu mando de novo, aí põe errado de novo. Realmente, o Circusp mudou minha vida, meu modo de encarar as coisas. Tudo é muito mais tranquilo e mais legal. Eu acordo mais feliz. Tô lindo, maravilhoso, e eu sei que a gente tá fazendo um ótimo trabalho. E eu sei que vocês sabem que eu pareço com o Lúcio. Como arte educadores e professores, temos uma missão educacional. Assim, não podemos nos furtar de homenagear o patrono da nossa educação. Viva os 100 anos de Paulo Freire. Nosso agradecimento ao mestre por nos orientar em nossa missão de educar com amor. Viva Paulo Freire! Yeah.